Fala, meu povo da Fazendinha, beleza? Augusto Viana na área. Hoje nós vamos falar sobre uma criação que eu gosto muito, que é a criação de coelhos. Uma criação que não faz parte do sisteminha. Mas como assim, Augusto? Você vivia dizendo que você ia falar sobre os módulos do sisteminha e que dentre os módulos do sisteminha você ia falar sobre a criação de coelhos? Como assim a criação de coelhos não faz parte do sisteminha, rapaz? É porque é o seguinte, no sisteminha existem vários módulos que são chamados os módulos certificados. Um exemplo de um módulo certificado, a criação de peixes. Mas o que faz um módulo ser certificado? É porque esse módulo já foi introduzido, estudado, obtido o resultado e viram lá que essa criação ela pode ser introduzida no sisteminha. Mas afinal, por que a criação de coelhos ainda não é uma criação, um módulo certificado no sisteminha? Isso porque, como o sisteminha nasceu e hoje é tocado lá no Nordeste brasileiro pelo professor Luiz Guilherme, na hora de fazer a introdução dos módulos, foram escolhidas criações que se adaptassem melhor ao clima daquela região. E no caso, os coelhos têm uma grande dificuldade de se adaptar em regiões muito quentes. Por isso, o coelho ainda não foi testado no sisteminha. Mas o que não quer dizer que ele não possa ser utilizado nesse sistema. Afinal, o sisteminha pode ser adaptado em qualquer região brasileira. Então, a gente aqui do centro-oeste para baixo, onde as temperaturas são mais amenas, eu acredito que o coelho pode ser sim muito bem utilizado como um recurso de produção de carne dentro do sisteminha. E eu conversei sim com o professor Luiz Guilherme e falei, ô professor, me deixa fazer então esse módulo e propor essa criação para as pessoas que tenham o interesse de ter o sisteminha na sua casa. E ele, claro, sempre muito solícito, agradável, muito educado, disse, ô Augusto, vai lá, manda ver nesse módulo aí, que eu também estou curioso para ver sobre essa criação de coelhos dentro do sisteminha. Quem sabe a gente não transforma esse módulo em um módulo validado. Lembrando que aqui no canal eu já falei sobre outros módulos do sisteminha, esses sim validados. Falamos sobre a galinha poedeira para a produção de ovos caipira, falamos sobre o coração do sisteminha, o tanque de peixes, falamos sobre a criação de codornas, falamos sobre os frangos de corte e também sobre outro roedor, o porquinho da Índia. Então, se você ainda não assistiu esses vídeos, quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá no canal e assiste a todos esses vídeos, porque hoje nós vamos falar sobre a criação de coelhos para o abate como uma proposta para o sisteminha. Depois da vinheta. A cunicultura é a criação de coelhos que visa a produção de carne e os seus subprodutos. Essa é uma atividade bastante desenvolvida em diversos países, pois os coelhos são animais que em menor tempo conseguem produzir grandes quantidades de proteína de alto valor biológico. Coelhos e lebres são animais gregários, que cavam galerias e possuem hábitos noturnos. Os coelhos domésticos são descendentes de coelhos selvagens da região oeste da Europa e noroeste da África. Um coelho vive de 8 a 10 anos, mas há registros de animais que ultrapassam os 15 anos. Porém, a sua vida útil em relação ao aproveitamento industrial é de 4 a 5 anos. Após esse tempo, os animais declinam a produção, adquirindo peso excessivo e ficando mais sujeitos a enfermidades. Por esta razão, são destinados ao abate. No Brasil, os coelhos começaram a ser criados na década de 50 com a finalidade do uso em experimentos laboratoriais. E hoje, em nosso país, as criações de coelho vêm aumentando de maneira rápida. Os dados indicam que o Brasil é responsável pela produção de aproximadamente 242 mil animais por ano. Um dos fatores que aqueceram esse setor do mercado é a boa remuneração paga pelo quilo do animal, devido ao aumento da demanda e à baixa oferta do produto, quadro que eleva o lucro da atividade.
Existe um grande número de raças de coelho que apresentam características físicas e produtivas bastante diversas. Por isso, o produtor deve estar atento ao nicho de mercado em que deseja se inserir. Para efeito de classificação e de definição dos objetivos de criação de coelhos, existem alguns padrões que auxiliam essa escolha, separando as raças em grupos. Esses grupos podem ser definidos de acordo com tamanho, pelos, produção, etc. As formas de classificação mais utilizadas no Brasil são peso ou tamanho, que são as raças anãs ou mini coelhos, que atingem menos de 1,5 kg. Raças pequenas, que são coelhos que atingem de 1,5 kg a 3,5 kg. As raças médias, os animais desse tipo pesam de 3,5 a 5 kg. As raças grandes ou gigantes, que atingem mais de 5 kg. O mercado para a criação de coelhos oferece aos criadores uma série de possibilidades da exploração comercial dessa criação. Nós vamos conhecer agora algumas dessas possibilidades. O coelho é um animal que permite o aproveitamento de quase tudo ao longo de sua atividade produtiva. Podemos comercializá-los das seguintes formas. A bexiga cheia de urina pode ser amarrada e resfriada, sendo comercializada para indústrias de cosméticos que usam a urina do coelho como fixador de perfume. O cérebro é vendido para laboratórios, onde são desidratados e moídos, sendo usados para a fabricação de medicamentos. Os couros do coelho são curtidos, ausentes de pelo e geralmente usados para a fabricação de acessórios. O esterco do coelho é um fertilizante de boa qualidade e muito apreciado pelos horticultores, pois possui uma boa relação de NPK. Lá para os de 3 a 4 dias de idade, geralmente vendidos a laboratórios para a fabricação de vacinas. As córneas são vendidas para empresas que realizam testes cirúrgicos. As orelhas são pré-cozidas e defumadas, sendo vendidas como petiscos para cachorros. De um modo geral, toda a pele em bom estado pode ser aproveitada para a indústria. Existem, no entanto, algumas raças que se destacam pela qualidade ou beleza de suas peles. As peles podem ser comercializadas para empresas que vão curtir o material ou podem ser curtidas dentro da propriedade. O preço desse produto varia devido à qualidade do produto e ao tipo de curtimento usado. No Brasil, a produção de lã de coelho angorá é mais desenvolvida na região sul devido ao clima mais ameno, propício para a criação desta raça. O pelo é retirado por tosa 3 vezes ao ano e as vísceras são vendidas para fábricas de ração. O mercado pet hoje também tem sido um setor promissor para aqueles que investem na criação de coelhos. Atualmente podemos encontrar no mercado diversas raças de coelhos vendidas como animais de estimação, principalmente as espécies anãs ou de pelagens mais exóticas. Tais animais possuem um alto valor de mercado e boa procura. A exemplo do que nós vimos na criação de porquinhos da Índia, muitas pessoas têm uma relação com esses animais voltado mais para a área pet. Então, quando a gente fala em comer os coelhos, algumas pessoas torcem o nariz e ficam até chateadas quando a gente fala que esse animal também tem a finalidade do abate. Mas a história do coelho, como nós vimos, está ligada diretamente à oferta de carne. E ele é um animal muito interessante não só por ser muito prolífero, por se reproduzir muito, mas porque também a sua carne é muito saborosa. Todas as raças produzem carne de boa qualidade e, exceto as raças pequenas, em quantidade satisfatória. É um produto de excelente qualidade, tendo como principais características o baixo índice de gordura e colesterol, além do elevado teor proteico. As mais utilizadas para esse fim são as raças médias, embora as raças gigantes também sejam consideradas boas para corte. Mas se você ainda tem aquela dúvida se teria coragem ou não de experimentar a carne do coelho, eu vou dar um empurrãozinho
e despertar sua fome com essas imagens. E eu, nas minhas pesquisas, selecionei algumas raças que podem ser indicadas para a produção de carne dentro do sisteminha. Vamos conferir. O coelho da variedade Califórnia possui uma cabeça bem conformada, curta e larga no macho, orelhas eretas e largas na base, olhos vivos e de cor rosa, patas fortes e com bons aprumos. Essa raça é proveniente do cruzamento das raças Chinchila e Nova Zelândia branco. É de origem americana, o peso ideal para o macho é de 4 kg e fêmeas de 4,5 kg. Bom produtor de carne e produtor de pele também. A próxima variedade é uma variedade brasileira, é o botucatu. Esse animal é descendente dos coelhos Norfolk 2000 que vieram importados da Inglaterra em 1971 para a Unesp, na cidade de Botucatu. De lá para cá, um trabalho muito interessante de seleção tem sido realizado com esses animais. Esses animais têm sido utilizados em diversos cruzamentos combinados com as raças Nova Zelândia, Califórnia, dentre outras. É um animal que apresenta um corpo mais alongado e com orelhas mais compridas. Os machos podem alcançar 4,5 kg. Esses coelhos chegam aos 2,5 kg com 70 dias de vida. E agora nós vamos falar daquele que é o coelho mais criado para o abate no mundo, que é a variedade Nova Zelândia, que apesar do nome é uma raça americana. O coelho Nova Zelândia possui um corpo compacto, curto e profundo, orelhas de tamanho médio e eretas, patas curtas e fortes e pelos de comprimento médio. Possui um peso máximo das fêmeas de 5 kg e dos machos de 4,5 kg. Alto rendimento de carne e pele de grande valor. Fêmeas são ótimas mães, de alta prolificidade e precocidade. Cores vermelhas, brancas e pretas. E dentre essas variedades de cor, o mais criado para o abate é o Nova Zelândia branco. Pessoal, passamos de 60 mil inscritos no canal, eu estou muito feliz e eu tinha feito uma proposta aqui que se chegássemos a 100 mil eu iria introduzir novos 3 módulos. Mas quer saber de uma? Eu não vou introduzir só 3 módulos não, eu resolvi dobrar a oferta para vocês. Vamos ver os novos módulos que serão introduzidos no canal Fazendinha de Quintal se nós alcançarmos os 100 mil inscritos. Criação de abelhas sem ferrão para a produção de mel, cabras leiteiras, suinocultura para a produção de carne, forragem hidropônica para a alimentação de animais, vacas Jersey para a produção de leite, larvas de mosca para a alimentação de peixes e aves, criação de patos especial Ciro de Nazaré, caipirão de corte em sistema de piquetes, e um módulo especial sobre abate humanitário em pequenas propriedades. Pô, vale a pena, né? Então, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve para que você não venha a perder nenhum dos módulos falando sobre o sisteminha e a produção rural integrada em pequenos espaços. Se inscreveu? Obrigado de coração! Então, vamos voltar agora para a criação de coelhos. Sistemas de criação. Eles podem ser extensivo, semi-intensivo e intensivo. No sistema extensivo, os coelhos são criados em total liberdade, soltos em grandes áreas com cerca de 1 metro de altura. A densidade varia de 8 a 16 coelhos por metro quadrado.
Esse sistema possui algumas desvantagens, pois ele não tem controle sobre os coelhos em relação à data de coberturas, paternidade, data de nascimento e etc. Também possui uma grande mortalidade dos láparos em épocas chuvosas e uma redução da conversão alimentar. Possui também um maior desenvolvimento dos ossos e uma menor disposição de carne. Aumenta o aparecimento e dissipação de doenças, e a taxa que os melhores criadores podem obter é de 30 a 35 láparos desmamados por coelha ao ano. O desmame dos láparos ocorre da 5ª à 6ª semana de idade. No sistema semi-intensivo, os coelhos que serão abatidos são criados em liberdade durante boa parte de sua vida, mas a terminação é feita em gaiolas. As matrizes e reprodutores ficam confinados, permitindo maior controle das crias. A densidade varia de 8 a 16 coelhos por metro quadrado para o pasto e de 4 a 10 coelhos por gaiola. São criados em pequenos cercados com alguns abrigos, que podem ser coelheiras móveis. Permitem maior controle sobre os animais quando comparados ao sistema extensivo. Aumento de mão de obra, 45 a 55 láparos desmamados por coelha ao ano, e o desmame ocorre da 4ª à 5ª semana de idade. No sistema intensivo, os animais permanecem presos em gaiolas individuais, matrizes e reprodutores ou coletivas, animais destinados ao abate, o que torna a criação racional e lucrativa. Esse sistema permite um controle rigoroso sobre todos os animais, evitando brigas e coberturas indesejadas. Controle da reprodução com cobertura controlada, data prevista de nascimentos e números de láparos. Poupa os machos com coberturas desnecessárias e permite maior seleção ou descarte de reprodutores ao longo do seu período produtivo. Redução da mortalidade dos láparos, maior facilidade de manejo, como a captura dos animais para venda, abate e reprodução. As peles obtidas são de melhor qualidade, mais bonitas, maior limpeza e desinfecção dos ambientes, evitando o aparecimento de doenças e reduzindo a mortalidade dos animais. Melhor controle da alimentação, maiores rendimentos e lucros, em média, 65 láparos desmamados por coelha ao ano, e o desmame ocorre no máximo até a 4ª semana de idade. Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui, eu vou ali beber uma água rapidinho e a gente já se encontra na segunda parte desse vídeo, onde vamos abordar tudo sobre o manejo produtivo da criação de coelhos. E se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha aí para fortalecer a nossa amizade. E se você ainda não é inscrito no canal, rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos falando sobre o sisteminha e também sobre a produção rural integrada em pequenos espaços. A gente se encontra lá, hein? Já já!